Aí, chegamos, hein? Uhul! Pico da Pedra Branca. Pico mais alto do Rio, maior floresta urbana do mundo, chegamos. São mais de 12 mil hectares de Mata Atlântica. O ponto mais alto da cidade do Rio de Janeiro fica lá. 3 comunidades quilombolas, inúmeros agricultores, árvores centenárias, vasta variedade de animais. Muita história para contar. Fundamental para conter o calor extremo e amenizar os danos das fortes chuvas. Eu tô falando do Parque Estadual da Pedra Branca, a maior floresta urbana do mundo, que você vai conhecer melhor agora. Por muito tempo, boa parte da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro era considerada área rural. Por isso, o Parque Nacional da Tijuca levava o título de maior floresta urbana do mundo. Mas uma hora isso mudou. Isso é recente. Isso é da década de 90 para cá. Antes da década de 90, era totalmente oculta da sociedade, como uma grande floresta urbana, né? Então, a partir do aumento da conscientização, dos esforços que foram feitos pelo governo nessa região, né, de implantação e consolidação dessa unidade de conservação, ela começou a ser vista pela sociedade. Então, ela entrou numa fase no período do ano 2000 em diante, né, já com uma consciência que é a maior floresta urbana do mundo. Não somente a maior floresta urbana do mundo, mas a maior e mais importante numa capital, como o Rio de Janeiro. Temos quase 3 milhões de habitantes no entorno desse maciço da Pedra Branca, desse parque. A Tijuca tem quase 4 mil hectares, né? A Pedra Branca tem 12.500 hectares. As pessoas conhecem muito lá, porque está também perto de uma região onde tem muito turismo. Sim. E a gente fica aqui um pouco mais afastado. Aqui é uma floresta mesmo, você tá uma coisa bem rústica, né? Sim. Então a pessoa às vezes fica assim, pô, será que tem cobra lá? Se você morrer, não, tem todos esses animais, mas eles não vão mexer com você. Pode vir aqui que eles correm de você, né? É. Mas é muito bom você participar, você ver um lugar como esse, com uma preservação na íntegra, né? O Parque Estadual da Pedra Branca, ele foi criado em 74, mas ele criou num período de fusão do estado da Guanabara, né? Um mês antes da fusão, que ele é de junho de 74. A fusão do estado da Guanabara foi em julho, né? O governador era Chagas Freitas. Como já foi dito aqui, o local mais alto da cidade do Rio de Janeiro fica no Parque Estadual da Pedra Branca. É o Pico da Pedra Branca. O Pico da Pedra Branca está a uma altura de 1.025 metros. O Pico da Tijuca, que era conhecido como o ponto mais alto da cidade do Rio, está a 1.022. Nossa equipe subiu até a Pedra Branca. Ao longo do filme, vocês vão ver um pouco do que foram as 4 horas e 7 quilômetros de caminhada. 4 para subir e 4 para descer. Para chegar lá, não é mole não. Tem que ter disposição e habilidade. Estamos começando a subida rumo ao pico mais alto da cidade do Rio de Janeiro. Pico da Pedra Branca. Por que o nome é Parque da Pedra Branca? É, duas coisas, né? A Pedra Branca, o nome dela, a origem, vem do pedra alva e clara, que é pela formação do líquens. Ele começa a ficar velho e vai dando aquela coloração branca. E eles são dos primeiros vegetais que se formam, né, no estágio inicial de uma floresta, né? Outros dizem que é por causa do quartzo, né, da pedra. Mas ali é um biotita gneiss, é um bloco, né, um matacão. Né? Você não tem como você ver a coloração dele, entendeu? Decidiram colocar o nome do parque nessa pedra porque ela fica lá no topo do parque? A Pedra Branca, ela é o ponto, além de ser o ponto culminante do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, 1.025 metros arredondado de altitude, ela é o centro geodésico do município do Rio de Janeiro. E o que é centro geodésico? É um ponto físico de marcação que serve para guiar latitude, longitude e altitude de uma determinada área. Fala um pouco sobre a formação rochosa do parque, porque o parque leva o nome de uma rocha, né? Então, o maciço da Pedra Branca, na verdade, é um grande complexo de montanhas interligado a um ponto culminante, que é o Pico da Pedra Branca. Formado numa parte por quê? Gneiss, biotita gneiss. Granito, né, em algumas regiões. Tu ia escalar essa pedra aqui? Tinha vontade, cara. Eu e um camarada, alguns anos atrás, a gente passava aqui e ficava imaginando como é que seria. Pô, Deve ter um visual em cima, cara.
deve ter uma Não, lá vista em cima legal. deve ter uma Pra vista baixo lá, maneiraça. No eu alto acredito ali. que tem. E tu falou onde que é a ligação dos dois parques, Pedra Branca Da e Pedra Tijuca? Branca e Parque Nacional da Tijuca, né? É ali entre o Largo do Tanque e a Praça Seca. Mato Alto ali no Ipase. Ah, sim. Tem umas torres. Ali se encontram Ali os dois seria, parques. o local de encontro, né? Aonde ele é conectado? No Vale do Marangá, Praça Seca, Campi, e na Baixada Jacarepaguá, do Tanque em diante. Ali é a garganta do Mato Alto. Morro da Reunião e Morro do Mato Alto. Né? O BRT, ali naquele meio, faz exatamente uma depressão ali que ela eleva para os dois maciços. Ali mais ou menos ali chega a 40 metros de altitude. O Parque Estadual da Pedra Branca corta quase 20 bairros da cidade do Rio de Janeiro. Isso corresponde a 10% do município, ou 16%, se as áreas de amortecimento entrarem na conta. Áreas de amortecimento são espaços de vegetação vizinhos ao parque, mas que não ficam dentro da região demarcada. Olhando no mapa aqui, estamos exatamente bem no meio da floresta. Ó. No meio do mato mesmo. Pra lá é Campo Grande, pra lá Bangu, pra lá Taquara e pra lá Orla, Recreio. Ó, olha lá, fica bem no meio e Sim, civilização em volta. sim. É isso. E o Pico da Pedra Branca é pra lá. Bom, a gente está na famosa igrejinha do Camurim, histórica. Eu queria que você falasse um pouco sobre as construções históricas que tem no entorno do Parque da Pedra Branca, inclusive essa aqui. Na verdade, Igreja São Gonçalo do Amarante, Sim. né? Aqui no Engenho do Camurim, né? O Engenho do Camurim era um desses dos 11 engenhos, né, da planície de Jacarepaguá. Então existiam engenhos como o engenho do Nossa Senhora de Remédio, que é o engenho novo, né, ali onde tem o território da fazenda da Taquara. Sim. Né, o engenho fica na Juliano Moreira lá. Sim. É um engenho muito significativo também, né? Tem lá o aqueduto histórico lá, que foi um dos primeiros aquedutos de construção civil, né? Similares a ele, o Arco da Lapa. Vulgarmente conhecido como Aqueduto da Colônia dos Psicopatas, mas é uma joia do período colonial. Construção do famoso brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim, o mesmo construtor do Aqueduto da Carioca, que depois hoje é o nosso cartão postal Arcos da Lapa, né? Esse aqueduto de verga plena, né? Que levava a água do maciço da Pedra Branca até dentro do engenho, que no caso é por força motriz aquífera. Era necessário para movimentar as rodanas maceradoras da cana-de-açúcar, claro, por mão de obra de escravizado. Então o maciço da Pedra Branca ele tinha uma distribuição vamos dizer assim, nessas encostas de construções históricas, de pequenas fazendas, né, engenhos, né, a fazenda Independência lá entre a estrada na escada da Caxamorra, né, em Guaratiba, ali entre Campo Grande e Guaratiba. E de suma importância a gente dizer que hoje existem vestígios históricos. Você falou das construções em volta do parque, mas tem uma construção histórica dentro do parque, que é o açude. Toda a proteção do maciço da Pedra Branca está associada ao manancial hídrico, né? Então, o açude do Camurim, primeiras iniciativas que foram feitas aqui foram em 1908. Né? Com a desapropriação dessas terras pela União, se instalou, né, aqui o Camurim e o Rio Grande. Essas duas áreas já tinham captação, que abasteciam o entorno, né? O açude do Camurim, né, nesse período, 1908, ele foi iniciada a primeira unidade de tratamento. Ali chamam de Cachoeira do Camurim. Ali embaixo, a unidade de tratamento do Camurim. O açude, ele é uma área extensa, né, que está encravado entre a Serra do Nogueira e o Pico do Sacarrão e o Morro do Quilombo. Ele é um deságua de diferentes rios e afluentes que vinham formar o Camurim. Eu calculo que foi aproximadamente uns 2 quilômetros no caminhão. Foi um terço do caminho. Um terço do caminho, né? E aqui é a parada de lei, né? Sempre bom parar aqui na Cachoeira do Campo, antes de subir a Casa Amarela. Com uma aguinha, lavar o rosto. Água pura, geladinha. Só alegria. Interessante, né? Quem vê a Cachoeira do Campo de longe não imagina que a queda é tão grande assim. A pessoa tá próxima ali, é incrível. Existem 16 trilhas oficiais com cachoeiras no Parque Estadual da Pedra Branca. E claro que a gente aproveitou e tomou banho em algumas durante a produção do filme.
vegetação nativa aqui no Parque da Pedra Branca? Tem o maciço que pode ser considerado o hotspot. O que é isso? É o ponto quente de biodiversidade. No mundo são 34 hotspots, pontos de biodiversidade. A Pedra Branca é uma delas. Tem em torno hoje de remanescente, em torno de 8 mil hectares de floresta ainda remanescente. Como é distribuída essas florestas, gente? Que é a montana e submontana, né? Então, aqui, mais ou menos nessa altitude aqui, a gente tem até 500 metros a floresta submontana. E de 500 metros em diante, chega até 1.500 metros, não é o caso da Pedra Branca, o ponto culminante é 1.025 metros, é a submontana. Mas praticamente chega aí a esses 8 mil hectares de floresta. Ainda é o maior remanescente de vegetação do município do Rio de Janeiro. 50% da área do município tem influência direta à vegetação maciça da Pedra Branca, né? Alguns trechos ainda que são remanescentes de formações primárias. Por exemplo, hoje, na vertente norte, que é uma vertente que foi muito degradada, né, ali no Piraquara, a gente tem um remanescente de pau-brasil. Pau-brasil original. Existem diversas espécies arbóreas aqui no maciço da Pedra Branca que hoje são destaque. As populações de cedro, né? As populações de jequitibá rosa. Existem outras espécies que são muito mais abrangentes na região. Temos a frondosa, né, que é o guapuruvu, você vê muito, né, aquelas flores amarelas, né, linda, né, quando começa a floração. Temos os ipês ainda aqui. Enfim, tem uma gama de árvores aqui no maciço da Pedra Branca ainda que resistiram a esse tempo das ocupações, né? No Parque Estadual da Pedra Branca, existem árvores de 300, 400, 500 anos de idade. Falou da flora, né? Vamos falar da fauna. É muito rica aqui. Hoje a gente tem, né, indícios aqui da onça parda, mamíferos de pequeno e médio porte e até grande portes hoje, né? Mas é riquíssimo. Agora a gente tem uma espécie muito comum, desde o tatu, a paca, os tamanduás, né? Que são para mais de 350 espécies de aves, uma rica biodiversidade de ave e fauna desse maciço da Pedra Branca, talvez maiores até que os municípios e estados aí de ocorrência de fauna. Como é que era a atividade de agricultura aqui? O que se plantava nesse período? Criava animais? Como é que era? Tinha pecuária extensiva, em alguns no início das encostas, mas o forte sempre foi as monoculturas, né? A monocultura da laranja ali na região norte, noroeste do parque, né? Aquela região voltada para a zona oeste do Rio de Janeiro ali, né? E também o ciclo da banana, que a banana pode dizer que ela virou um ciclo aqui, né? Então, a República da Banana, ela tem mais de 100 anos no maciço da Pedra Branca e prevalece até hoje ainda monoculturas de bananas. Então, foi a que mais resistiu. Mas existem outras áreas também, como hoje algumas culturas de caqui, né? Nessa região, o caqui daqui hoje do maciço da Pedra Branca, um dos melhores do estado do Rio de Janeiro, né? A variedade dele. E também temos um potencial muito grande que ocorreu, que foram o início de plantas ornamentais. A gente tem alguns polos ornamentais, como o Rio da Prata e Guaratiba, que tem muitas áreas do maciço da Pedra Branca, já no interiorizando o parque, foram introduzidas diversas espécies com potencial de ornamentação, né, para que escoe no entorno, nesses comércios do entorno ali do maciço da Pedra Branca. E até hoje permanecem agricultores aqui, né? Deve ter em torno de 200 agricultores aqui. Agricultores com vínculo de terra até terceiras gerações, né? Alguns até são vinculados a esses territórios do quilombo. Infelizmente, não são só quilombolas e agricultores que vivem no Parque Estadual da Pedra Branca. Há décadas, o parque é vítima de invasões, inclusive de grupos criminosos que chegaram a fazer condomínios de luxo dentro da mata. A gente está em frente ao Quilombo do Camurim. Eu queria que você falasse sobre a formação dos quilombos que existem dentro do Parque Estadual da Pedra Branca. Os quilombos, há muito tempo aqui, eles eram ocultos, né? Desconhecido da sociedade, né? As primeiras iniciativas foram aqui o Quilombo do Camurim. Essas terras aqui do Engenho do Camurim, elas sempre teve processos muito grandes, né, de ocupação. Aqui uma área que eu chamo
como sítio arqueológico hoje registrado, é uma área que foi do engenho do Camorim, que ele é a partir, posso dizer, de 1522, quando se dá todo o trabalho daqui desse engenho, que é a produção de cana-de-açúcar. A partir desse momento, nessa estrutura que é edificada a Casa Grande, então nesse trabalho tem os primeiros fujões que eles vão para dentro da floresta, né? Então hoje aqui nós temos uma gruta de refúgio desses escravizados, que está a 80 metros de altitude, que é bem no pé dessa montanha, e ali eles foram mais para o alto e realmente foram vivendo. Outros fujões iam se encontrar com eles e foi formado realmente a comunidade quilombola atrás da montanha, que é o açude do Camorim. Eu consegui um documento de um tataravô do meu pai de 1712. Isso foi o norte que deu para a gente poder realmente, mais a data do quilombo aqui, datada de 1614. E aí sim, os trâmites foram rolando, ficou a Associação Cultural de Moradores Remanescentes Quilombola do Camorim. Nós temos também o quilombo Cafundá Astrogilda, também com os processos mais intensos de ocupação naquela região, né? O Adilson nos disse que o quilombo do Camorim e o Cafundá Astrogilda, em Vargem Grande, foram formados pelo mesmo grupo de escravizados. Os laços não param por aí. Os dois territórios receberam o certificado dos órgãos públicos no mesmo ano de 2014. E tem mais conexões. Essa base histórica não tem como fugir. Aqui é uma coisa só. O que nos divide é só o morro. Mas hoje eu consegui encontrar, identificar primos, né, do meu pai morando lá, que é nascido e criado lá, que era filho de um tio do meu pai. Então, quer dizer, eu falei, cara, somos irmãos, querendo ou não só irmãos históricos de quilombolas, mas acaba a gente tendo qualquer elo ali familiar. E de onde vieram os escravizados que formaram os quilombos do Camorim e de Vargem Grande? Aí eu vou botar precisamente o Camorim onde tudo começa, sim, tá? Como também creio eu, de Vargem Grande, porque lá também já teve uma outra mistura, já passadas-se décadas, né? Então aqui hoje eu consegui afirmar isso, que são os primeiros negros bantos trazidos de Angola. Toda a família do meu pai, meus tataravós, avós, vem dos primeiros bantos. E aí isso não só pela questão documental, na oralidade, e eu consegui ter essa afirmação aqui com a vinda do rei de Angola aqui no ano retrasado, 2023. O rei Tchongolola Tchongonge Kukui VI, né, ele veio ao Brasil pela primeira vez e realmente fazer a visita a um quilombo mais antigo, né, que traz uma história, uma linhagem não só africana, mas indígena. Ele falou assim, eu tenho uma profecia a cumprir além mar, e eu tenho certeza, já estou aqui, me arrepei tudo, é nesse quilombo que eu tenho que estar. E agora também o quilombo do Belina, no Rio da Prata de Campo Grande, que também tem a sua importância histórico-cultural, né? Dona Belina, ela só foi certificada já bem depois, né? Aí a Quilerge, ela trouxe esse processo, né, para o registro, porque em 2014 não saiu da Dona Belina, ele saiu depois. Lá também é bem emblemático também. A área rural, que é onde tem os cultivos, né, das plantações, eles escoam muito material lá, então são pequenos núcleos familiares. O Parque Estadual da Pedra Branca, por ser muito abrangente, ele tem vários sítios arqueológicos, né, que remontam essa história dos escravizados carvoeiros. O carvão, como nossa matriz energética, foi fundamental para o crescimento da cidade, né? Então, assim, todo o trabalho de cantaria, de calçamento, de fachadas em pedra, foi necessário ter o carvão e lá atrás ter o carvoeiro, né? Os escravizados carvoeiros que cederiam ou quase que mão de obra escravizada ou, depois da abolição do século XX, um trabalho de remuneração pífia. Está na sede do Pau da Fome. O parque tem outras sedes, que é a sede principal, mas tem outras sedes. A gente diz que é uma sede principal, mas todas são principais. Mas tem o Pau da Fome, que é onde nós estamos gravando aqui agora. Você tem pequenas cachoeiras aqui, você tem alguns leitos. Aqui você tem uma particularidade, são trilhas mais simples, são cachoeiras que você começa a caminhar aqui, você chega mais rápido. Tem outros mais distantes. Essa entrada aqui é uma entrada que você quer vir com a família, esse espaço aqui que você tem como fazer um piquenique, é mais tranquilo. Você tem aí também Camorim, que é essa que hoje ainda está fechada devido ao aguardo da justiça, né? Mas também é um lugar que tem uns lençóis bonitos. Nós temos a cachoeira Véu da Noiva, que é muito linda, né? Então a gente tem essa particularidade. Depois vamos um pouquinho mais para a Zona Oeste também, que é Piraquara, que fica em Realengo, é onde você pega toda aquela população, Bangu, Realengo, e aquela região, Padre Miguel, Sulacap. Então essa galera toda fala com o parque. Nessa parte do parque fica a obra do século.
A adutora Veiga Brito, construída nos anos 1960, levou água do maciço da Pedra Branca ao Jardim Botânico até o ano 2000, passando por bairros como Santíssimo, Sulacap e outros. Lá a gente tem os lugares bonitos para serem visitados também, temos cachoeira lá também muito bonito. Então é um lugar para você tirar foto, é um lugar bonito, muita caminhada, o pessoal faz muita caminhada. Sim, muita caminhada. Foi cortado o caminho. Bem que eu estranhei. Olha aí, Luciano. Olha aqui, ó. O caminho principal foi cortado. Ah, tá. Acho que, como é que eu vou dizer, retificaram muito caminho. Acredito que tenha sido uma erosão que foi desviado. Né? A trilha era por aqui, mas afundou, foi isso? Afundou. Ah. Eu acredito que tenha sido uma erosão. E aí retificaram o caminho. Aham. É bom que corta essa curva, né? Agora você segue pra lá. Vamos seguir. Plaquinha ali. Vai pra cá. Pra cá. Pra cá. Ali é descida. É, né? Tem que subir. Dos pontos mais altos do Parque Estadual da Pedra Branca, é possível ter vistas de locais como a Baía de Guanabara e o Dedo de Deus, além de boa parte da Zona Oeste, incluindo a região de praias do Recreio dos Bandeirantes. Se tiver um tempo bom, lá do Manel a gente ainda vê o Dedo de Deus. A caminho da Casa Amarela. Bom, chegamos aqui na Casa Amarela, já faz parte do parque também, da história do parque, essa casa. E estamos muito perto do Pico da Pedra Branca, que é o ponto mais alto do Rio de Janeiro. Fecha nós aqui. Lá que o Amarelo tá. A Casa Amarela é uma das construções mais antigas do parque. O local é tão marcante que ganhou uma trilha com seu nome, que começa na sede do Pau da Fome. Nós fomos lá para dar uma respirada antes de seguirmos rumo à Pedra Branca. Já foi, pô. Pô, chegando, hein? Tá chegando, cara, graças a Deus. Tá chegando. Aí, chegamos, hein? Uhul. Pico da Pedra Branca. Pico mais alto do Rio, maior floresta urbana do mundo, chegamos. Esse aí é o livro do cume. Só assina quem chega lá em cima. Nossa equipe chegou, assinou e percebeu que ainda tem muito espaço vazio nessas linhas. Falando dessa importância em tempos de crise climática, que a gente está vendo tudo que está acontecendo no mundo, qual é o peso de ter uma floresta dessa no meio de uma cidade gigantesca como é o Rio de Janeiro? Tudo, é tudo. Uma floresta dentro de uma cidade do Rio de Janeiro, como tem a Tijuca, a Pedra Branca, o Mendanha, que são os 3 grandes maciços que tem no município de Janeiro, sendo que a Pedra Branca na área central ali, é tudo, porque ela contribui muito para as enchentes aqui, porque ela intercepta essas águas de chuva através das copas das árvores. Isso vai reduzir esse impacto, né, das águas que poderiam, sem vegetação, né, escarrear e causar as cheias e inundações para áreas de planícies de baixada. Ele consegue ainda, eu não sei até quando, mas manter um certo equilíbrio. Então a importância para a população é que se preserve mesmo. Porque a gente vê aí, falar sobre o clima, o planeta como está, então o calor que a gente já sente aqui hoje, coisa que botar aí 10 anos atrás não se sentia, até menos, botar aí há 6 anos atrás não se sentia, né? Então, como vem esse crescimento, desmatando, isso já está afetando a nossa região também. E eu falo com propriedade sobre isso. Então, acho que se faz necessário cuidar, preservar. Ela é uma floresta que é muito importante para o contexto hoje de adaptação.
né? A cidade precisa da Floresta da Pedra Branca, como a sociedade precisa conservar a Floresta da Pedra Branca.